time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You already know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Kept me away from all of my tears. Now you're gone. And now I'm lost. Finally, I think I can see clearly now. I'm in love. Think about me one more time before you go. I'm in love. Took me away from all of my fears. I'm in love. Kept me away from all of. Quando a gente coloca a mão, o coração dela fica muito acelerado. E aí quando vê, ele vai diminuindo e vai ficando nos batimentos, acho que normal. E aí ontem à noite ela chamou meu marido quando ela tava deitada pra dormir, que tava doendo muito o peito dela. E ela chorava, dizia que doía muito. E eu já estava vindo preocupada com esses batimentos muito fortes. Aí hoje realmente estava muito forte, eu fui olhar, tava 135. E diz que o normal para uma criança da idade dela é até... Parece que é até 100 o batimento. E aí hoje estava indo a 135. Quando baixava era 112. 135, 112. Aí eu tenho um aparelhinho de controle. Resolvi levar no posto pra ver se meu aparelho tava certo. Cheguei no posto, meu aparelho tava igual o do posto. Aí eles recomendaram a gente a levar direto na UPA. Aí a gente foi lá na UPA. Aí eu passei toda a situação pro médico. O médico pediu um eletro e pediu um raio-x. Aí ela já fez esse eletro, já fez o raio-x. Aí o eletro dela deu 108 na hora que fez. E o médico falou que o certo seria 100, que 8 é um pouco alto, mas que não é pra mim me assustar. Só que era pra mim marcar uma consulta com o pediatra, pro pediatra avaliar. E o pediatra pediu um encaminhamento pro cardiologista. Porque, gente, o meu falecido sogro, ele tinha problema no coração. A minha mãe tem problema no coração. Meu irmão, com 18 anos, descobriu que tinha problema no coração. Então, já é uma coisa que pode ser hereditária também. E ela, quando nasceu, ela fez 2 testezinhos, porque eles achavam também que ela tinha problema de coração já quando ela nasceu. Só que esse teste que eles fizeram lá, que é um tipo de um eletro também, quando eles fazem, tem que ser com bebês a partir dos 3 dias de vida. E eles fizeram no primeiro dia de vida e no segundo. No terceiro eu já tinha ido embora do hospital. Aí eles me recomendaram fazer esse exame depois, conforme ela crescer, uns 2, 3 anos, pra saber. E acabou que eu não fiz. E aí, porque nunca apresentou nada e tal. Só que aí agora eu comecei a ficar com medo, né, gente? Porque eu me lembrei desse histórico todo. Eu falei, não, vou levar. Aí ele falou que não é pra mim me assustar, mas evitar dela tomar Coca-Cola, cafeína, beber bastante água, que também, se fica desidratado o corpo, a tendência é a corrente sanguínea, o desenvolvimento do sangue pulsar mais forte. E aí também acelerar o coração. E se alimentar direitinho, esperar essa consulta e depois fazer os exames, tudo que o cardiologista pedir pra investigar, né, gente? Melhor assim do que nada. Então agora ela tá bem. Ele falou pra manter a calma, tentar, né, não se agitar muito, até fazer os exames, tudo direitinho. Oi, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, do nosso cantinho. E hoje por aqui eu tô com a presença ilustre da Antônia, que ela tem algo muito especial pra contar pra vocês que aconteceu com ela. Mas antes a gente convida você a
deixar o like nesse vídeo, compartilhar com algum amigo, comentem. Se não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a crescer mais o canal. Siga nós na nossa rede social que vai estar aqui embaixo. E bora lá para mais um vídeo. Meus amores, a gente, como vocês viram aí no título do vídeo, a gente já tinha postado um vídeo aqui sobre o problema que a Antônia tava no coração. E aí a gente levou pro médico, fez ressonância, fez várias coisas. E ela tava com um probleminha aqui no coração, né? E aí, gente, eu quero contar, ela veio dar o testemunho dela, né? Do que Jesus fez na vida dela. Então, eu vou contar como foi esse dia. E aí, depois ela vai contar a parte dela, do que aconteceu, do que ela sentiu, de como foi. Então, gente, a Antônia fez aniversário no dia 28 de janeiro. Foi numa terça-feira. No domingo, a gente ia no culto na parte da manhã. E nesse dia, a gente decidiu no sábado à noite, que era naqueles dias que a minha sogra estava aqui. Quem acompanha o canal viu que a minha sogra esteve aqui uns dias com a gente. E quem acompanhou o canal viu que a minha sogra estava aqui. E aí, no sábado, a irmã da minha sogra, que mora em Balneário Camboriú, ligou pro meu esposo, pra minha sogra, convidando a gente pra ir lá, passar o domingo com eles, né, almoçar lá e tal. Que é as primas, todo mundo pra se reunir. E aí a gente queria ir no culto de manhã. Aí eu me lembro que o meu marido, no dia que a tia ligou, ele ainda falou no telefone assim: tá bom, tia, a gente ia na igreja de manhã e depois ia pra ir, mas como vocês querem que a gente vá pro almoço, a gente vai deixar pra ir na igreja à noite. Tudo bem, gente. A Antônia vinha com um problema que o coração dela acelerava muito, né, vida? Sim. Doía, acelerava muito. E realmente, gente, era muito acelerado, que a gente botava a mão e a gente sentia o coração dela pulsando na nossa mão muito forte. E quando ela tinha isso, ela se sentia muito mal e doía o peito. Aí nesse dia a gente acordou cedo, fomos para Balneário Camboriú, chegamos lá, passamos o dia inteiro lá, almoçamos, foi maravilhoso. E na parte da tarde tinha os priminhos, os filhos das primas do meu esposo, né? Estavam lá, tudo, e eles começaram a brincar, o Lucas, os meninos, eram tudo meninos, só tinha a Antônia de menina. Eles estavam tudo brincando, criança, tudo ali brincando. E chegou uma hora da brincadeira que a Antônia tava no pátio brincando com eles, e ela se acocou assim no chão e ficou paradinha com dor. Aí eu olhei e perguntei: filha, tá tudo bem? O que houve? Aí ela falou, fez assim, sinal pra mim que era o coração. Aí ela veio, eu fiquei pertinho dela, assim, com bastante dor e o coração palpitando bem forte. Aí a gente passou, dá um tempo assim, passava, depois vinha de novo. Era tipo assim, vinha um momento e depois passava. Aí passou aquele tempo ali e tal, chegou a hora de a gente ir pra igreja, fomos sair de lá. Saímos de lá, o culto é às 7h30, a gente saiu de lá às 6 horas, pegamos o maior trânsito, gente. Era 6h30 e a gente ainda tava um pouco longe da igreja. O marido não gosta de chegar no culto atrasado. Ele ainda pegou e falou: a gente chegou atrasado porque pegamos trânsito, vamos chegar muito atrasado na igreja. Eu falei: não importa a gente chegar atrasado, importante a gente ir, né, vidinha? E aí, chegando lá na igreja, gente, a Antônia sempre gosta de ficar na escolinha, sempre. Ela nunca ela disse que não quer ficar na escolinha. E nesse dia, o marido parou bem na frente da escolinha, que é logo na entrada da igreja, falou: já desce com ela, pra já ir deixando ela na escolinha enquanto eles estacionavam o carro. Ela não quis nesse dia ficar na escolinha. O marido ainda questionou e falou: não, tu sempre gosta de ficar na escolinha, vai ficar na escolinha. E ela falou: não quero. Aí eu falei: não, ela não quer, ela vai pro culto com a gente, ela não quer ficar, né? E aí ela foi pro culto com a gente. Aí sentou, gente, ela, minha sogra, o meu marido, eu e o Lucas. Não, o Lucas e eu era a última. Aí ela tava lá no culto com a minha sogra e tal. A gente lá no culto maravilhoso. E aí, conta a vida que aconteceu. Daí eu pedi pro pai pra mim ir lá pra frente. Não, primeiro tu perguntou pra avó se tu orasse, Jesus te curava. A avó, daí eu perguntei se eu podia ir lá orar. E daí, gente, eu perguntei pra avó: vó, se eu fosse lá, Jesus ia me curar? Fala, mãe, por favor, como tá? Não, a avó disse que sim. Sim, daí a avó disse que sim. Daí o pastor Jana continuou o culto, daí depois ele começou a falar que quem quisesse ser abençoado lá na frente. Quem quisesse ser abençoada, quisesse ter cura, libertação, que era pra ir lá na frente no altar. E aí? Eu e a avó fomos lá, né?
pediu pra avó te levar lá na frente, Sim. né? Daí eu não... Aí ela pediu, só um pouquinho, filha, deixa a mãe contar. Aí ela pediu pra avó, ela pediu que se ela podia ir lá na frente, a avó disse que sim. Aí a avó perguntou pro pai se podia ir lá, e o pai pegou e falou, não, ela pediu pra senhora ir com ela, vai lá com ela. Aí ela foi com a avó lá pra frente pra oração. Aí chegando lá na frente, o pastor tava orando pra todo mundo, né, vida? E tu tava lá no colinho da avó, né? Sim. E o pastor orando pra todo mundo. Aí, gente, eu vou deixar até as fotos aqui do dia. Aí no meio do culto, no meio da oração, assim, o pastor orou tudo. O pastor orou tudo. E aí eu, o marido e o Lucas ficamos lá nas cadeiras, vendo, escutando a oração e tal. Era só pra quem precisava de uma cura, de libertação, né, gente? E aí a gente tava lá quando veio, o pastor falou assim... Essas palavras ele disse, gente... Nunca vou esquecer, tinha até pouco tempo tinha um vídeo no YouTube da nossa igreja. Eu ia dizer pra vocês olhar, mas agora o YouTube, eles explicaram pra nós que o YouTube tem um certo tamanho de... Porque a live ao vivo tem um certo de um tamanho e eles cortaram. E a parte ali da hora do finalzinho, assim, que era a hora da oração e tudo, essa parte foi cortada do vídeo, mas até pouco tempo tinha. Aí, gente, o pastor falou assim, orou tudo aí, o pastor falou assim, olha, Deus me faz uma revelação. Só venha aqui na frente se fizer sentido pra você. E aí ele falou assim, gente, tinha muita gente dentro da igreja, muita gente, a igreja tava lotada nesse dia. E o pastor falou assim, tem uma menina, só vem aqui quem é parente, se ela não tiver, se tiver aqui essa criança, traga ela aqui na frente. Se ela não tiver, venha algum parente, alguém que estiver aqui. Tem uma menina de 7 anos que ela não... Aí quando ele falou, gente, uma menina de 7 anos, o marido já me olhou, eu falei, não, criança de 7 anos deve ter várias aqui, né? Até porque a Antônia recém fazia terça, quarta, quinta, sexta, fazia 5 dias que ela tinha feito 7 anos. E falou assim, essa menina não anda dormindo, ela tá com problema de saúde, tem algo que incomoda ela. E realmente, gente, ela não tava dormindo à noite porque o coração acelerava, ela ficava muito ruim, ela acordava com o coração acelerando. E aí a gente se olhou quando ele falou uma menina de 7 anos que tá com problema, não tá dormindo e tal, e tal, e tal. Gente, foi muito rápido, assim, eu e meu marido, a gente se olhou e ninguém levantou, ninguém, e a gente foi. Quando a gente foi lá na frente, a gente encontrou a sogra, a gente pegou ela e a gente levou ela no altar. Quando a gente levou ela no altar, o pastor orou e ela tem muita fé, gente, ela tem muita fé. E ela tava dizendo assim, eu quero que Jesus me cure. E ela foi lá na frente com o pastor orou pra ela. Gente, foi muito emocionante, a gente chorou muito, assim, foi desesperador. Porque quando a gente chegou no culto, o marido falou assim, ó, depois no final do culto a gente vai lá pedir pro pastor Júnior orar pra ela. Orar por ela, né, pro coraçãozinho. E não deu nem tempo, gente, Jesus já revelou pra ele que queria curar ela. Aí chamou ela lá, a gente orou com ela, a gente chorou muito, porque foi muito emocionante, foi uma coisa que tocou muito o coração da gente. Aí o pastor, era o dia ainda que o pastor tava falando sobre a unção, sobre o azeite, né? Aí ele pegou o azeite, ungiu ela, orou por ela. E, gente, desde esse dia, nunca mais a Antônia teve dor, nunca mais teve nada. Foi no médico fazer exames, e ela tá curada, gente. Nunca mais teve nada desde esse dia, né, filha? Então foi janeiro, fevereiro, março, praticamente quase 2 meses e meio, 3 meses, e ela está curada, né, filha? Sim. E como é que foi? Como eu me senti? Eu me senti muito alegre por causa que o pastor Júnior, ele passou aquele óleo em mim. Daí eu comecei a ficar com muita fé. Daí eu fiquei muito emocionada, muito alegre. Eu fiquei com uma cara, eu fiquei tão feliz como eu nunca fiquei antes. Bem assim como eu falei pra vocês. Eu fiquei bem assim com muito... O que tu falou, e o que tu te contou pra mamãe quando tu tava lá e que você... o que você sentiu quando você tava lá nas cadeiras e o pastor disse que ia orar? Eu senti um arrepio. Fala lá. Quando eu tava no colo da avó, eu fui lá e senti um arrepio. Quando você tava no altar? Sim, eu senti um arrepio. Lá, quando eu tava na frente do altar, eu senti um baita de um arrepio. Daí eu comecei a pensar, sou eu, né? Porque eu tava com um problema, isso, mas pode ser qualquer outra criança ou eu. Daí eu comecei a pensar assim, pensar. Daí depois o pastor Júnior me chamou. Quer dizer, a mãe me levou pra lá. Quer dizer... E aí hoje você? Sou
curada. Por quem? Por Jesus. Pra honra e glória de Jesus, você foi curada, né? Sim. E você acredita em Jesus? Você tem muita fé? Sim. É, foi sua fé que ele curou, né, meu amor? Uhum. Então, meus amores, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa pequena nunca mais, gente, vai fazer 3 meses, nunca mais teve nada, nenhuma aceleradinha, né, meu amor? Uhum, sim. Como é que era que você sentia? Conta pro pessoal. Eu me senti muito feliz, muito alegre. Não, quando o coraçãozinho ficava ruim. Ficava ruim, tá? Eu me sentia mal, meu coração parecia que tava saindo pra fora. Me machucava muito, meu coração parecia que minha pele ia rasgar de tão forte que meu coração batia. E doía? Doía muito, muito, muito. E você sentia que falta de ar, né? Uma coisa que trancava aqui. Sentia muito. Então, meus amores, pra honra e glória do Senhor Jesus, a nossa princesa foi curada, né? Sim. E ela tá muito bem, graças a Deus, não sentiu mais nada, tá muito bem. Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nunca duvidem do poder de Deus, né? Jesus tá aqui pra nos curar, a gente só tem que ter fé, muita fé. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso o tempo inteiro, né, das nossas vidas. E se Ele me curou essa pequena, porque a fé dela é gigante, gente. Então nunca desista, tenha sempre muita fé, né? E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, se você tá com algum problema, tenha muita fé, ore e peça pra Jesus que Ele vai te curar assim como curou a gente. E não tem explicação, não tem palavras de gratidão pra dizer como Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Sim. Curta aí, comente, compartilha. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!